E o curso dela foi engrandecedor para mim, para o meu escritório. É um curso que te ajuda a definir o nicho, que te coloca na linha certa da advocacia, de carreira que tem que seguir. E além disso tudo, a Brenda é uma pessoa muito dócil, muito humana, muito acessível. E como profissional é brilhante. Eu não sabia coisas do tipo como precificar. Às vezes eu precificava com valor muito baixo e aí eu acabava trabalhando de graça. Não sabia precificar uma ação e aprendia tudo isso. Quero ressaltar que o curso da doutora Brenda está contribuindo muito com meus resultados, desde o atendimento com o cliente até o fechamento do contrato. Esse é um curso que eu estou gostando muito, um curso que está sendo um divisor de água para mim, tanto em relação à área da família, em relação à gestão de pessoas, gestão de escritório, que eu estou aprendendo muita coisa bacana. Então, assim, está sendo realmente um divisor de água na minha carreira. Estou me sentindo segura desde o atendimento do cliente até a realização de uma sustentação oral, de um recurso. O que a gente aprende vai muito além do conteúdo que você tem na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. A doutora Brenda nos ensinou muito além do que a elaboração de peças práticas para atuação. Ela nos ensinou como atender um cliente, do quanto é importante haver uma padronização para esse atendimento, do quanto é importante a gente valorizar o nosso trabalho e saber precificar os nossos honorários de forma justa, remunerando o nosso trabalho de forma correta. Isso para mim, sem dúvida, foi um dos maiores aprendizados. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na Imersão Prática em Divórcio. Eu sou Brenda Viana, idealizadora da Imersão e também idealizadora do treinamento Excelência em Divórcio. Bom, nessa sequência de aulas, né, nós estamos na aula 2 e vamos falar a respeito do passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. Aqui, quando você fecha o contrato com o cliente, a sua responsabilidade começa. Você está preparado? Na aula 1 a gente falou sobre prospecção e atração de cliente e também como converter esse cliente, né? Fechou o contrato, agora a responsabilidade é sua. Nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens, tá bom? Ontem nós falamos sobre como iniciar na advocacia de família, né? Na aula 1 nós falamos sobre como iniciar na advocacia de família. Estamos falando aí hoje, nessa aula 2, a respeito do passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. Na aula 3, a gente vai falar a respeito do passo a passo do divórcio extrajudicial e na aula 4, a respeito do passo a passo para precificar uma ação de divórcio, tá certo? Na tela aí para você, recado importante, material da aula, fica o link disponível aqui. Quando a aula acaba, gente, o link não tá mais disponível, tá? Então você baixa o material assim que você clicar aí, porque depois não tem como baixar mais. Só para quem tá aqui realmente no horário da aula que vai receber aí esse link. Acabou a aula, acabou o link, acabou, não tem como baixar. Então, quando chegar no final da aula, o link vai ser liberado, clica, baixa, porque senão você não vai ter acesso. Presente da aula, modelo de petição de inicial de divórcio litigioso, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Agora, esse aqui é um presente, dá uma olhadinha aí nas regras, põe na tela para mim, Dário, por favor. Postar que está participando da imersão nos stories, me marcando de maneira pública, tá certo? Aí, @advogada de família e me mandaram um direct falando eu fiz. Volta aqui para mim. Importante dizer que se você não me segue, eu não recebo sua mensagem, tá? Então, se você não me segue e você me mandar lá, eu fiz, vai aparecer uma mensagenzinha assim, ó, essa conta não recebe mensagem de quem não segue. E aí ela é tão discreta que às vezes a pessoa não entende. Então, me segue lá, tá bom? Trabalhamos aqui, ó, só na caixa aí, Dário. Trabalhamos aqui o quê? O caso da Charlotte. Você lembra aí, ó, dessa musiquinha? De onde que é? Sex and the City. Nós trabalhamos, então, o caso da Charlotte na aula 1 e nós vamos dar continuidade para trabalhar durante a imersão esse caso aí. Então, olha na tela aí, só para você relembrar. A Charlotte, ela, quando conheceu o Trey, que é um médico cardiologista, ela gerenciava, né, uma galeria de arte em Nova York. Eles se conheceram e se casaram muito rapidamente no regime da comunhão parcial de bens, com um pacto antinupcial contendo regras em caso de divórcio. Algumas semanas após terem se conhecido, o Trey comprou um apartamento financiado na Park Avenue para morar, depois do casamento. Depois de se casar com o Trey, a Charlotte desistiu da carreira dela para se tornar dona de casa, porque era o sonho dela, né, gente? Se casar, ter filho, enfim. O Trey já estava se preparando para montar uma clínica de cardiologia quando conheceu a Charlotte
e inaugurou quando voltaram da lua de mel. Pouco tempo depois de se casarem, a Charlotte descobriu que o Trey tinha uma disfunção erétil. E isso inviabilizava o sonho dela de ser mãe. Então ela sugeriu fazer uma fertilização in vitro, mas o Trey se opôs. Mesmo sendo conservadora e romântica, e supervalorizar a família, ela não quer abrir mão aí desse sonho, né? Informação importante que a gente não tinha na aula 1 é o quê? Na consulta, volta aqui para mim, lembra que lá a gente direcionou ela para o atendimento, na aula 1, a gente direcionou ela do atendimento para a consulta, por quê? A gente precisava investigar dados que aqui eu vou te mostrar, na hora de trabalhar com divórcio litigioso. Ali, mão na massa mesmo, você precisa de ter esses dados. Então, precisava da consulta. Direcionamos ela para a consulta e na consulta você verificou que o acordo pré-nupcial, né, constava que ela teria direito a 2 milhões de reais no caso de se divorciar do Trey após 20 anos. Só que não era só assim, tipo, vai receber, se ficar casada 20 anos vai receber 2 milhões de reais. Não. Ela poderia receber essa quantia antes dos 20 anos também, a depender da duração do casamento e quantos filhos que teria e qual seria o sexo das crianças. Agora, veja bem, ela queria ter filho. Ela queria ou não queria ter filho? Ela queria ter filho, não queria? Mas ela podia ter filho na condição dele? Não podia, porque ele tinha uma disfunção erétil. Aí, tanto que ela falou, não, vamos fazer uma fertilização in vitro. Aí ele falou, não, querida, não vou fazer. Então, não tinha como ter aí essa regra aí. É algo que, inclusive, você vai ter que analisar se esse pacto antinupcial aqui, se essas regras aqui, alguma vai ser anulada, alguma vai ser invalidada, ou você vai pedir a nulidade disso aqui, tá bom? E a Charlotte te informa que ela deseja se divorciar, mas que não há disposição das partes para um acordo. E aí ela deseja que você oriente. Olha só o que eu fiz para você. Coloca na tela, Dário, para mim. Eu fiz um quadrinho aqui para você, mostrando para você qual que é a situação e qual que é o melhor tipo de divórcio. Pode voltar aqui para mim. Os cônjuges concordam com todos os termos do acordo relacionado ao divórcio, não tem filhos menores ou é nem incapaz e nem nascitura, ou seja, não está grávida. No caso da Charlotte, não tem filhos, não está grávida, mas eles não concordam. Então não pode ser esse aqui, que é o divórcio extrajudicial e o online. Ou online, tá? Porque a gente tem divórcio extrajudicial online também. E o divórcio extrajudicial no cartório, tá? Os cônjuges, é porque um é pelo e-notariado e o outro você vai lá no cartório mesmo. Os cônjuges concordam com todos os termos do divórcio, mas têm filhos menores ou incapazes do nascituro? No caso, eles não têm filhos e também não concordam. Então, também não seria o divórcio consensual, que é um divórcio judicial. Isso aqui é na justiça, tá? Esse aqui é em cartório. Os cônjuges estão dispostos ou já estão conversando sobre o termo de divórcio? Então, você pode sugerir uma negociação ou uma advocacia colaborativa, né? Trazer ali o outro advogado lá dentro do seu escritório para conversar entre as partes. E no escritório da outra parte, né, do outro advogado. Lembrando o seguinte, gente, para você se intitular como advogado colaborativo, precisa de um curso específico para isso. Mas você pode atuar de maneira a colaborar com que exista aí uma negociação. Só deixando bem claro que a gente vai falar sobre isso no divórcio extrajudicial, que, para mim, um divórcio consensual e extrajudicial exige que as partes estejam de acordo com os termos. Então, significa que eles já conversaram, já estipularam os termos e estão de acordo. Se não, tem que fazer uma negociação, e a negociação, para mim, é a parte, tá bom? Os cônjuges não estão de acordo com os termos de divórcio e já tentaram ou não estão dispostos a negociar. Tendo filho, não tendo filho, se eles não estão dispostos a negociar e eles não têm acordo, não estão de acordo com os termos, então tem que ser o divórcio litigioso, que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Charlotte te informa que deseja se divorciar e não há disposição das partes para um acordo. Então, por isso que a gente vai selecionar aqui o divórcio litigioso, tá bom? Então, vamos lá. Eu dividi aqui, já que é um passo a passo, em partes, tá? Então, primeiro, a gente começa se preparando. E essa preparação vem ali da consulta. Fez um atendimento, entendi que ele tem um imóvel financiado, uma empresa, né? Uma empresa, e eu preciso me preparar para isso. Então, eu preciso investigar direito aí. Então, vamos ver aí
Aqui, o que a gente precisa analisar? Na análise de caso, a gente viu, pode colocar na tela toda, inclusive, que existe um regime da comunhão parcial de bens, né, que foi o regime que eles casaram. Existe um pacto antinupcial, que a gente vai ter que analisar depois, né, o que vai falar a respeito disso. Eles não têm filhos, não têm gestação. Os bens constituídos na constância do casamento é um apartamento financiado e uma sociedade médica. Não há consenso entre as partes e não está disposto a negociar. Volta aqui para mim. Esse bem aqui, que é um apartamento financiado, ele financiou para eles morarem. Então, provavelmente foi antes do casamento, tá? Eu coloquei só aqui que está na constância do casamento, porque como é financiado, existem parcelas que foram pagas por aí, tá ok? Então, olha só. A gente aqui, nesse caso, tem dois bens, né, que a gente tem que observar. Detalhe. Você precisa conhecer profundamente o regime de bens. Por quê? Porque você precisa saber o que vai entrar e o que não vai entrar na partilha. Aqui, a gente vai analisar o caso da Charlotte na perspectiva, até porque a gente tem pouco tempo aqui dentro, de uma partilha de cotas sociais e de uma partilha de bens financiados. Mas, por exemplo, frutos civis, né? Se ele trabalha em algum lugar, se ele recebe prolabore, se ele recebe salário de algum lugar, tá lá dentro. Se ele tem algum investimento, que teve algum rendimento, vai incluir também. Então, você precisa dominar isso daí. Para a partilha de cotas sociais, você também precisa conhecer profundamente aí o regime de bens, né? Para saber o que vai se comunicar ou não, tá? E aí, gente, olha só, pode colocar na tela aí para mim, Dário? Lá dentro do Excelência em Divórcio, tem aí dentro do módulo 7, falando tudo sobre direito patrimonial. Então, tem todos os regimes de bens, partilha aqui, no caso dos regimes de bens, constando aí para você, então volta aqui para mim, nas aulas, falando aí sobre cada regime de bens, o que entra, o que não entra, como é que funciona a partilha e tal. Aqui seria impossível falar. Olha a quantidade de aulas que tem aqui. Então, eu precisaria realmente fazer um curso inteiro só sobre regime de bens para que você soubesse. Mas você precisa conhecer profundamente, tá certo? Qual a necessidade de dominar a partilha de cotas sociais? Só para você saber qual que é o impacto, você vai ver na partilha de cotas sociais, você precisa entender o regime de bens, tá ok? Então, olha lá, qual que é a necessidade? Por que você precisa saber? Ai, Brenda, é só não pegar, então, divórcio de sócios. Olha só na tela aí para você. 80% das empresas que a gente tem no Brasil hoje são familiares. 80%, né? E teve um estudo do Sebrae aí que mostra que um membro... que ter um membro da família como sócio ou empregado é uma realidade entre a maioria dos pequenos negócios. Volta aqui para mim. Então, por isso que você precisa dominar. Porque 80% das empresas brasileiras são familiares. E que a gente tem aí, ó, pelo menos um membro da família sendo sócio ou empregado, né? E qual a necessidade, então, disso daí? Opa, eu tô voltando. Desculpa. Então, por isso que você precisa dominar, tá certo? E o que você precisa observar, então? Aqui eu vou mostrar para vocês, como eu mostrei aqui para vocês, olha, a gente tem aula de regime de bens e a gente tem também, eu vou mostrar daqui a pouco, uma parte só sobre a partilha de cotas sociais. É muita coisa que a gente precisa entender. Por quê? Porque realmente é complexo a partilha de cotas sociais. Mas eu vou facilitar aqui para você. A partir daqui você vai saber. O que eu preciso, então, observar na hora da partilha? Coloca aí para mim na tela, por favor. Primeiro, qual é o tipo de sociedade? Ela é empresária ou simples? Volta aqui para mim. Sociedade empresária é toda aquela que exerce, então, aí, funções, né, relacionadas à atividade empresária e tem a ver com a mercantilização. A sociedade simples, ela é uma atividade artística ou intelectual. Vamos analisar o caso concreto? A gente está falando de um médico. Sendo médico, ele tem uma atividade intelectual. Entretanto, o médico também pode ter uma sociedade empresária. Como assim, Brenda? O que eu preciso analisar no caso da Charlotte? Ele fez um CNPJ, ele abriu uma clínica para ele atuar como cardiologista, e aí é uma sociedade simples, ou ele abriu uma clínica com outros amigos que tem outras também coisas lá dentro, outros exames e tarará, que aí é uma sociedade empresária. Eu preciso saber
qual é o tipo de sociedade, tá? Isso aqui eu vou analisar na consulta por meio dos documentos. Segunda coisa, quando que essa sociedade foi constituída, que a gente precisa saber. A gente sabe que foi inaugurada quando? Depois da lua de mel. Voltaram de lua de mel, a clínica foi inaugurada. Mas essa clínica, esse CNPJ, foi constituído antes ou depois do casamento? Porque isso tem impacto? Isso tem impacto. Porque se o regime da comunhão parcial de bens foi constituído depois do casamento, em tese ela tem direito aí a metade das cotas sociais dele. Por que em tese? Porque, terceiro ponto, de onde provém os bens para a constituição do capital da sociedade? É de patrimônio particular ou de patrimônio comum? Ele já estava se organizando para abrir. Toda a sociedade vai ter ali um capital. Ele já estava se organizando. Então, provavelmente veio de bem particular. E aí, olha só, vamos dizer que é uma sociedade empresária, onde foi constituída depois do casamento, mas com bem particular. Aí sabe o que acontece? Vai ser tratado como se fosse um bem particular dele, porque existe a subrrogação. Então, se ele pegou um carro, se ele pegou um apartamento para colocar como patrimônio ali, houve a subrrogação. Aquele dinheiro era dele particular. Tá certo? Aí o que acontece aqui? E isso tem a ver com se a pessoa vai ter direito a partilhar a empresa ou se ela vai partilhar apenas ali o lucro da empresa, o prolabore da empresa, né? Por quê? Porque às vezes ela não vai ter direito à propriedade. E se ela não tiver direito à propriedade, ela não tem nem direito à valorização, a não ser que a valorização dessa empresa tenha sido em decorrência daquele trabalho ou de investimentos que foram feitos lá dentro, né? E aí tem quem diga que sim. Mas existem vários julgados do STJ dizendo que a valorização da empresa, quando a pessoa não tem direito ali à propriedade, né, que eu diria ali das cotas sociais, ela não teria direito ali àquela propriedade, então, e não é propriedade, gente, porque assim, eu tô até falando um termo atécnico, porque não existe a propriedade da empresa, o que a pessoa detém é uma cota, ela detém cotas sociais, mas o que eu quero que você entenda como propriedade, que eu vou mudar até o termo, se ela teria direito à empresa ou não, tá? E a outra coisa é, qual que é a relação do cônjuge com a empresa? Ele é sócio do cônjuge, ou seja, ele é sócio de sócio, ou ele é cônjuge de sócio, porque existe uma diferença. Por exemplo, a gente está falando de uma sociedade médica. A sociedade médica, por exemplo, tem muito problema na hora do divórcio. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre sociedade médica, esse cônjuge aqui, ele não vai poder ingressar dentro da sociedade. Entende? Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que liquidar a parte dele recebendo dinheiro. E aí, eu quero que você veja aqui comigo, olha o artigo aí na tela. Artigo 1027 do Código Civil. Esquece essa parte, os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge que se separou judicialmente, e que no caso, como não existe mais esse separação, né, seria divórcio, não pode, presta atenção, não pode exigir desde logo a parte que couber na cota social, mas concorrerá à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Volta aqui para mim, olha o problema aqui, ó. Até que se liquide a sociedade. Olha o problema, porque veio o artigo 600 aí, pode colocar na tela. Parágrafo único do artigo 600 do CPC. O cônjuge e o companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de haveres na sociedade, e que aí, essa apuração de haveres aí, na verdade, seria mais uma questão de valuation, só pode pedir a apuração de haveres aí se essa pessoa teria direito realmente às cotas sociais, né? Tem tudo isso nas aulas lá dentro do Excelência em Divórcio, que serão pagos a conta da cota social titulado por este sócio. Volta aqui para mim. Olha só. Solução aí que algumas pessoas dão. Até que se liquide a sociedade, ou seja, a pessoa só ficaria ali recebendo um valor, né? Ela não poderia falar, eu quero essa sociedade, tem que acabar com a sociedade. Não, ela vai receber o valor daquela sociedade, tá? Se ela tivesse direito às cotas sociais e ela não for sócia, tá?
E aí, lógico, você vai ter que olhar ali o contrato social da empresa e vai ver qual que é a possibilidade. Existe possibilidade dessa pessoa ingressar na sociedade? A gente está analisando um caso concreto que é uma sociedade empresária de médicos. Ela não é médica, né? E aí, o que acontece? Ela não pode pedir antes de liquidar, mas aí ela receberia periodicamente. E aí a solução que falam, por exemplo, ela teria vamos dizer que isso aqui vale 2 milhões. E aí foi constituído depois do casamento, com dinheiro, com patrimônio comum do casal, então ela teria direito às cotas sociais também, né? Ela seria dela também, ela teria ali direito àquilo. Aí quer dizer, só que ela não vai receber essas cotas, ela vai receber o valor que as cotas teriam. Mas só depois que liquidar. Antes disso, ela vai recebendo o quê? A divisão periódica dos lucros. E aí, tem gente que fala o seguinte, ela teria direito a 1 milhão? Aí, todo mês ela recebe 500 mil? Quando esses 500 mil que ela receber todo mês chegar em 1 milhão, ela não receberia mais. É isso que tem gente aí que defende, tá? Então, você precisa, na hora de partilhar as cotas sociais, saber dessas 4 informações, porque cada informação dessa aqui vai trazer aí para você questões que vão interferir e impactar nessa partilha. Por exemplo, lembra que eu falei que você precisa dominar Eu falei para você que você precisa dominar ali o regime de bens? Quer dizer o seguinte, se essas cotas sociais, né, se essa empresa foi constituída depois do casamento, mas com um patrimônio particular, ou se ela foi constituída antes do casamento, o que acontece? Ela vai sair de mãozinhas abanando? Não. Por quê? Porque ela teria direito àquilo que é fruto civil. Ou seja, o prolabore que ele recebe, que é salário que se torna fruto civil. Se ele tiver participação dos lucros, também vai se tornar aí fruto civil. E é importante, então, você conhecer aí, tá bom? Atenção para a peculiaridade, pode colocar na tela para mim. Esse aqui é até um material do Excelência em Divórcio, da aula. Atenção para a peculiaridade da partilha de cota social de sociedade simples. Impossível que sejam levados em consideração em processo de dissolução de sociedade simples, ou seja, aquela intelectual, ou seja, se a clínica que ele abriu foi para ele atuar como médico, então é uma sociedade simples. Elementos típicos de sociedade empresária, tais como bens incorpóreos, como a clientela e o seu respectivo valor econômico e a estrutura do escritório. Aqui, no caso, era um escritório de advocacia. RESP 1227.240, 1227.240, aí de São Paulo, tá? Mais a expressão econômica projetada pelas cotas, ainda que integralizada por meio de trabalho, se partilha. Então, volta aqui para mim, só para você entender, então, se for uma sociedade simples, o nome. Porque quando a gente vai fazer um valuation ali da empresa, né, ou seja, saber quanto ela vale, apurar quanto essa empresa realmente vale, quanto ela tem de patrimônio, tudo conta. Então, você imagina que uma Pizza Hut da vida, olha a força que o nome tem. Isso tem valor. Agora, numa sociedade simples, não entra. Tá bom? Então, olha aí. Lá dentro do Excelência em Divórcio, pode colocar na tela para mim, olha só a quantidade de aula que você tem só sobre partilha de cotas sociais. Então, partilha de cotas sociais, apuração de haveres, partilha de sociedade sem sócio, partilha de sociedade simples, além de partilha de bens financiados, pode voltar aqui para mim. Seria impossível eu trazer tudo relacionado à questão aí de partilha de cotas sociais, porque a gente teria que analisar todas essas questões. Mas nesse caso concreto que eu trouxe para vocês, eu já trouxe aí tudo que você precisa saber para você fazer essa partilha, tá certo? E com certeza com essa aula daqui, se você tiver um caso semelhante hoje, você já consegue fazer essa partilha e, diga-se de passagem, vou te dizer mais, baseado nesses 4 pilares que eu coloquei aqui para você, você já sabe qual que é o impacto que tem em qualquer partilha de cotas sociais. Lembrando que 80% das nossas empresas aqui no Brasil são familiares. Logo, a gente precisa dominar esse assunto aí, tá bom? Por isso que tem tantas aulas lá dentro do Excelência em Divórcio. Bom, agora vamos falar aqui sobre a partilha do bem financiado, que no caso é um imóvel, tá? No caso concreto, a gente trouxe aqui um apartamento lá no Park Avenue, né? Qual é a necessidade de você dominar a partilha de bens financiados? Dá uma olhadinha para mim aí na tela, por gentileza. Olha lá, a maior parte da população do nosso país mora em imóvel próprio, 7 em cada 10 brasileiros.
E o que acontece? Existe um aumento crescente de financiamento, tá? Volta aqui para mim. O que eu quero dizer? A maior parte dos brasileiros, 7 em cada 10 mora em imóvel próprio. O que quer dizer que na hora que você for divorciar, é muito mais fácil você pegar um casal que vai partilhar o bem que mora, seja ele financiado ou próprio, do que você pegar um casal que mora de aluguel. Então, você precisa saber como que vai se partilhar isso daí. Se o imóvel for quitado, você já sabe como é que vai fazer. Vai observar um regime de bens que você vai dominar e vai saber como é que se partilha daquilo dali. Observando subrogação e tudo mais. Agora, e se o bem for financiado? Porque existe um aumento crescente, ou seja, a maioria das pessoas moram em imóvel próprio, vai chegar para você aí e cada dia mais cresce essa questão do financiamento. Logo vai chegar aí um bem financiado para você. O que a gente faz? Observa comigo aí na tela, então. O que você precisa observar quando esse bem é financiado? Primeira coisa, qual que é o título jurídico que levou à aquisição do bem? Volta aqui para mim. É hipoteca ou alienação fiduciária? Geralmente é alienação fiduciária, tá? Na alienação fiduciária, gente, significa dizer que o seguinte, o bem é do banco que financiou, tá? E aí ele vai se resolver no final se houver a quitação desse financiamento. Aí se resolve lá para quem pegou esse dinheiro. Na hipoteca, não. Na hipoteca, o bem é daquela pessoa. Ela pegou o crédito, aí se acontecer alguma coisa, aí ele pode executar aquele bem. Tá bom? Quando que esse bem que está ali em garantia, né, na questão da hipoteca. Quando foi adquirido? Foi antes ou depois do casamento? Porque isso tem diferença. Como assim, Brenda, tem diferença? Se eu compro um apartamento hoje, valendo 100 mil reais, tá certo? E eu vou me divorciar daqui a 15 anos, esse apartamento está valendo 500 mil, se esse imóvel foi adquirido antes do casamento, o que a pessoa tem direito é aos créditos das parcelas pagas. Ela não tem direito sobre a propriedade. Logo, ela não tem direito sobre a valorização do imóvel. A não ser que essa pessoa tenha feito o quê? Benfeitorias lá dentro, e ela vai ter direito à indenização por benfeitorias. Mas a valorização não. Inclusive, vamos dizer o seguinte, o Trey, aqui no nosso caso, ele comprou um apartamento lá na Avenue Park, né? Park Avenue. Ele comprou lá para morar com a Charlotte lá dentro, certo? Aí o que acontece? Ele teve que reformar o apartamento inteiro, depois de casado, né, para eles poderem morar. Ele comprou o apartamento financiado, mas tiveram que reformar. Essas benfeitorias entram na partilha dos bens, por conta do regime da comunhão parcial de bens que eles são casados. Lembra que a gente está analisando um caso concreto, tá bom? Se esse apartamento foi constituído depois do casamento, o que vai acontecer? Eu preciso saber do que vem aqui depois. Olha só, qual foi a origem da entrada desse apartamento? Foi particular ou foi comum? Por quê? Se eu dei... olha só. Adquiriu o apartamento antes do casamento, não tem direito à propriedade. Depois tem. Ainda que o valor que tenha sido dado de entrada seja particular. O que vai acontecer é que, se foi dado uma entrada de bem particular, houve uma subrogação. Então, ele tem direito a uma parcela maior do apartamento. É isso. Mas tem direito à propriedade. Quem tem direito à propriedade tem direito à valorização. Quem não tem direito à propriedade não tem direito à valorização. Tem direito aos créditos das parcelas pagas, ok? E aqui, ó, o que vai ser partilhado? A propriedade ou o crédito das parcelas pagas? O que eu vou partilhar? Aí eu preciso saber. Então, a gente sabe que ele comprou esse apartamento antes, logo ela não tem direito à propriedade, ela tem direito aos créditos das parcelas pagas. A origem do dinheiro foi particular, né, que deu entrada. E o título aqui a gente vai dizer que é alienação fiduciária, porque é no Brasil, tá? Mas lá nos Estados Unidos é bem comum a hipoteca, tá certo? Inclusive, se você for ler aí no Google a respeito desse caso, porque olha... Esse caso é da série mesmo. Então, se você for ler, você vai ver lá que ele acabou que no divórcio, tá? Contando aqui um spoiler pra vocês. Ai, Brenda tá dando spoiler da série. Pelo amor de Deus, a série é de 1998, salvo engano. Então, Dari, você confere aí pra mim? Você consegue conferir de quando que é a série? Coloca aí, Sex and the City, quando foi, pra eu não passar um dado errado aqui. Mas eu acho que foi de 1998. Aí, sabe o que acontece? Esse tempo todo que a pessoa teve pra assistir, aí vai falar que eu tô dando spoiler? Na vida real, ó, na série, né, ali, fictícia, na vida fictícia deles ali dentro da série, eles se divorciaram de verdade e ele acabou quitando ali e deixando o apartamento pra ela, deu de presente, né?
98. Ah, pois é, olha, de 98 a 2004. Amor, se você não assistiu, não tem spoiler nenhum aqui, não. Vamos combinar que você tem 5 anos pra dizer que é spoiler. Depois já não dá mais, né? Bom, aqui a gente também tem, ó, no Excelência em Divórcio, aula só sobre partilha de bens financiados, te ensinando aí o que você precisa observar, como é que trazendo simulação do caso, tá? Então, aqui nesse caso que a gente vai entrar com divórcio litigioso, na hora que a gente for pedir, vai ter que falar a respeito da partilha das cotas sociais, e aí você vai saber, né, ali, se por um acaso foi depois do casamento, se foi antes do casamento, se o que você vai pedir vai ser os frutos civis, a partilha dos frutos civis, ou se vai realmente ser a partilha das cotas, se vai poder fazer apuração de haveres ou não, se é uma sociedade simples ou empresária, enfim, tudo isso que a gente já observou aqui, né? E depois, em relação ao bem financiado, a gente já viu que ela teria direito aos créditos das parcelas pagas e não ao imóvel. E isso é importante até para você poder alinhar a expectativa do cliente, porque ele vai achar que porque ele casou no regime da comunhão parcial de bens, ele tem esse direito aí, tá bom? Vamos lá no passo a passo do divórcio litigioso, então? Presta atenção aqui, ó. Eu fiz um fluxograma para você, porque eu não sei se você já atuou, se você nunca atuou, se você consegue entender. E por que a gente tem medo? Porque muitas vezes tem aluno que vira assim para mim, e eu sei, gente, porque eu já estive nesse lugar. E muitas vezes me coloco nesse lugar, inclusive. Brenda, eu fiz esse pedido para o juiz e ele não falou nada. Ele até agora não está vendo nada, ele não está analisando, ele não está fazendo, ele não está acontecendo, não sei o quê. E aí a gente fica com medo de estar atuando errado. Mas por quê? A gente não conhece o procedimento. Lembra que eu falei para você, quem tem teoria tem prática? E na prática, muitas coisas funcionam de maneira diferente do que está na teoria. Só que quem tem teoria consegue resolver o problema na prática. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Coloca na tela da Ario. Isso aqui é para você entender como é que funcionam as fases do processo de divórcio, tá bom? Então, volta aqui para mim. Procedimento especial tá previsto lá no 693 do CPC em diante, tá certo? E ele traz o seguinte, o que diz lá a narrativa do 693 em diante? Que ele vai te falar como é que a gente vai mostrar ali o passo a passo, né? Qual que é a diferença ali até a mediação, da mediação para frente vai seguir aqui o procedimento comum, que é justamente esse daqui. Olha só, todo processo tem 4 fases. Todo processo que, a não ser que ele seja um processo especial, que seja diferente e tal, e aí, como por exemplo a ação de alimentos, aí ela é mais célere e tal, e pode ser que não tenha todas essas fases. Mas os procedimentos do rito comum, sim, e o divórcio, até a mediação, ele segue o rito especial, depois o próprio código fala, vamos seguir do comum para frente. Então, olha lá. Primeira fase postulatória. Nossa fase ativa, né, que aí a gente vai ver aqui. Depois vem a fase saneadora. Essa fase saneadora, gente, na verdade, ela acontece durante todo o processo, mas existe ali um ponto específico que o juiz precisa fazer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois vem a fase instrutória, isso mesmo, colheita de provas e tal, verificar aí o que ainda não foi comprovado, que vai colher as provas orais, perícia, enfim. E depois vem a fase decisória. Lembrando que é o seguinte, aqui na fase postulatória a gente junta a prova também, tá? Então é só para você conseguir ver esse fluxograma aqui, se isso aqui incendiou sua cabeça, se isso daqui organizou tudo aí para você, eu quero um foguinho aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu tô facilitando sua vida aqui, eu tô trazendo aqui, ó, o mapa. O mapa, e lembra, mapa não é território. Na hora que você entrar no território, você vai ver que cada juiz vai fazendo de um jeito, mas aí como você conhece o mapa e como você conhece a teoria, você vai saber como que vai resolver. Eu vou te mostrar aqui já já. Bom, vamos iniciar então com a fase postulatória. A fase postulatória, ela começa com a petição inicial. Então, no caso, a Charlotte, esse caso que a gente está analisando, ela veio te procurar porque ela quer se divorciar. Então, não tem divórcio ainda rodando. Eu vou dar entrada numa petição inicial. Dê entrada na petição inicial, me ame, me valorize, coloque bastante foguinho aqui, que eu tô te dando um passo a passo, que isso aqui você não vai ver nem no CPC. Da forma como eu tô organizando aqui, que isso daqui é na prática. Lá no CPC tem, mas você não vai conseguir visualizar desse jeito. Coloca na tela aí, Dário, para eles printarem se quiserem. Vem a petição inicial, vai ter um controle prévio de admissibilidade. O que é esse controle prévio de admissibilidade? Volta aqui para mim. O juiz vai ver, primeiro, a petição tá ok? Tá faltando alguma coisa na petição? Esqueceu de pagar custas? Tem alguma obrigatoriedade que deveria constar dentro da petição técnica que não consta e que aí precisa de emenda? O juiz vai mandar emendar. Ou, ainda, aqui nessa fase de controle de admissibilidade, às vezes tem
tutela liminar que você está pedindo. O que é liminar, gente? Liminar é aquela primeira decisão do processo, tá? E aí, o juiz pode ter que decidir algo aqui antes de fazer qualquer outra coisa, tá bom? Então, por exemplo, posso pedir aqui, no caso da Charlotte, você lembra que a Charlotte, ela abriu mão. A Charlotte, mulher, ela trabalhava gerenciando uma galeria de arte. E aí ela casou e ela abriu mão, tá tudo bem, né? Porque hoje em dia parece que é um crime a mulher parar de trabalhar. Era o sonho dela ser dona de casa e viver para a família. Então tá tudo bem. Só que se divorciando, ela não tem mais o salário. E aí quem é que paga as contas dela? Quem é que vai arcar com aquele apartamento? O condomínio, né? Porque na série, na vida fictícia deles na série, o cara deixou o apartamento para ela. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Ela tem que pagar o condomínio, que lá naquele lugar é caríssimo. Água, luz, telefone, enfim. Aí aqui, ó, eu posso pedir uma pensão alimentícia, para o juiz arbitrar o valor da pensão alimentícia, tá certo? Aqui também, eu posso pedir aqui para o juiz, por exemplo, fazer algo, se eu vejo que existe uma fraude, que não é o caso, porque aqui a gente está analisando um caso concreto, se existe ali uma fraude ou alguma coisa nesse sentido, posso pedir liminar. Divórcio liminar. Ai, meu Deus. Divórcio liminar. Olha, quando saiu aí essa questão de divórcio liminar, como eu sempre defendi que o divórcio é potestativo, eu falava, não é possível. É lógico que o divórcio pode ser dado de maneira liminar. Mas depois, analisando, inclusive eu escrevi um artigo para o IBDFAN no ano passado, saiu até no livro do IBDFAN aqui do Distrito Federal, onde eu mostrava a evolução, né, do divórcio e o que precisava evoluir. Bom, a gente pode fazer eu até concordo com o Rafael Calmon, a gente pode e deve lutar para sair uma lei onde saia aí a possibilidade do divórcio direto no cartório. No judicial, a gente tem um princípio muito forte, que é a ampla defesa do contraditório. Eu quero que você coloque aqui para mim o que você acha a respeito do divórcio liminar e quero que você também coloque aí se aonde você atua eles têm concedido. Por fim, depois vocês procurem aí, tem um artigo do Rafael Calmon, que inclusive ele é juiz de direito lá no Espírito Santo, tem sido muito utilizado aí como tese em São Paulo, e que realmente aí fala, olha, não cabe divórcio liminar, porque tecnicamente não seria, não traz ali, por exemplo, risco, né, do perigo da demora, tem a probabilidade do direito, mas não tem o perigo da demora. Outra coisa, na tutela de evidência, que é o que se pede, né, ele não poderia ser definido de maneira liminar, lá pelo inciso que caberia, então dá uma olhadinha lá. Agora, o que eu penso? Não pode o divórcio liminar, a gente então tem que autorizar o divórcio pós-mortem, tá? Que o divórcio, ele é... Aqui, assim, tudo isso aqui, gente, que eu tô falando pra vocês, tem a ver com os pilares de você conhecer profundamente os pilares do divórcio. O divórcio, ele é uma ação personalíssima. Então, se você ingressou se a Charlotte deu entrada... Aqui, ó, petição inicial, Charlotte deu entrada. Aí o juiz fez o controle de admissibilidade, teve contestação, teve tudo. Aí chegou lá na fase decisória, o juiz deu a sentença, não transitou em julgado. E aí sabe o que aconteceu? A Charlotte foi atropelada e morreu. A Charlotte pegou Covid e morreu. Aí ele não transitou em julgado, ele deixou de ser divorciado e se tornou viúvo. Entendeu? Por isso que muita gente luta pelo divórcio liminar. Então tem a petição inicial, vem aqui o controle prévio. Nesse controle prévio, o juiz vai analisar algum pedido liminar que você tenha e também vai dizer, opa, tem que emendar ou não tem que emendar. Se ele entender, tá tudo certo, se ele entender, ó, tá faltando alguma coisinha aqui e tal, ele vai decidir ali, a liminar se tiver que decidir, ou então vai falar, não, querido, ó, emenda primeiro que depois eu analiso sua liminar. Aí você vai emendar e ele vai analisar a liminar, tá bom? Mas ele vai fazer esse controle prévio de admissibilidade. Vai ver se está faltando algum documento essencial, vai ver se está faltando custos, vai ver, enfim. Tá tudo certo? Para o divórcio 693 vai acontecer o seguinte, ele vai mandar intimar para mediação, tá? E aí a gente tem que, os nossos doutrinadores entendem que essa mediação é obrigatória. É obrigatória. Por quê? Porque a gente sabe que lá no CPC, se as partes disserem que não querem, aí tudo bem, mas aqui eles entendem como obrigatória, tá? Essa mediação, a gente tem nessa questão aqui da citação, né?
para a parte vir para mediação, a gente tem uma peculiaridade, porque vai a citação sem a contrafé. E aí existe até uma crítica minha em relação a isso, porque eu, como advogada, não vou para uma audiência de mediação sem ver, vou pedir para me habilitar no processo, tá bom? E vou entender o que é que está acontecendo aí. Bom, teve mediação, não teve acordo, acabou aqui. Vai homologar aqui o acordo, tá? Por meio de sentença judicial. Não teve acordo, então o juiz vai mandar, então, aí a pessoa já vai saber que ela precisa entregar a contestação. E dentro da contestação, você já sabe que ela vai fazer a reconvenção, se for o caso, tá bom? Então, vem aí. Você tá vendo que as partes, elas atuam aqui ativamente? Pois é. Teve a reconvenção, aí pode ter a resposta da reconvenção aqui. Às vezes, nem sempre tem reconvenção, tá? E aí pode ser que não tenha esse passo aqui, porque pode ser que não tenha a reconvenção, tá bom? Acabou a fase postulatória aqui. Aí a gente vem para onde? Opa, para a fase saneadora. Coloca na tela aí para mim, Dário. O juiz, nessa fase saneadora, primeiro, ele vai olhar aí as providências preliminares que ele precisa fazer. Volta aqui para mim. Ofereceu contestação? Não ofereceu. Aí ele vai falar, incide ou não a revelia. Se tiver oferecido, a gente não tem nem isso aqui, mas se vai incidir ou não os efeitos da revelia. Por quê? Porque a revelia tem algumas situações que não incidem o efeito da revelia, porque são questões aí de ordem pública, né? E que tem um interesse maior que não só as questões particulares das partes, então não vai incidir alguns efeitos da revelia, mas vai constar lá nessa decisão, tá? Se ele vê que existe fato modificativo, fato instintivo, fato impeditivo, novos fatos, preliminar, ele vai fazer o quê? Vai intimar para oferecer a réplica, tá? Vai intimar para oferecer a réplica aqui. E se tiver alguma irregularidade, algum vício sanável também, ele vai então sanar isso. Teve réplica, vai dar 15 dias ali para réplica, recebeu a réplica, volta. E aí pode acontecer que ainda nessa fase saneadora, tá? O julgamento conforme o estado do processo. Então o juiz pode acatar ali, né? Falar, não, realmente tem essa preliminar aqui, e extinguir o processo. Fazer o julgamento antecipado do mérito, que é aqui que entra a decisão do divórcio, né? Mas, diga-se de passagem, depois de apresentada a contestação, né? Pode ser feito aí depois de citado, apresentada a contestação nova. Deixa eu voltar aqui. Ó, teve a petição inicial, teve o controle de admissibilidade. Fez a citação aqui para mediação, o juiz já pode fazer isso aqui, ó. Julgamento antecipado do mérito, tá? Julgamento parcial de mérito, ou seja, ele vai decidir só sobre aquela parte, que é só sobre o divórcio, porque aquela pessoa já foi citada, tá? Não precisa esperar a contestação, basta a citação dessa pessoa. Foi citada, a citação tá lá, aconteceu a citação, aí ok, o juiz pode fazer o julgamento parcial do mérito, parcial, tá bom? Não é um antecipado. O antecipado, ele fala o seguinte, cara, tem todas as provas aqui, não tem necessidade de fazer a fase instrutória, porque a fase instrutória não é obrigatória, então não tem nada que a gente vai fazer colheita de provas e tal, eu vou julgar o processo conforme o estado que ele tá. Então, eu vou julgar o processo inteiro antecipadamente. Aqui, nesse caso, é um julgamento parcial, tá certo? Bom, depois, então, a gente tem a parte instrutória. O juiz tomou as providências aqui preliminares, né? Ele viu que não é caso de extinção, ele precisa fazer colheita de provas, ir para a fase instrutória e tal. Ele fez ali um julgamento parcial de mérito no caso do divórcio, mas ainda tem a questão da fase saneadora na organização desse processo. E essa organização desse processo está no artigo 357. Olha o que diz o artigo 357. Não concorrendo com nenhuma das hipóteses desse capítulo, deve o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver a questão processual pendente se houver. Inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitido. 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observando o artigo 373. 4. Delimitar as questões de direito relevante para a decisão de mérito.
E 5, designar se necessária audiência de instrução e julgamento. Aí sabe o que acontece? Ó, pra você ver como é que quem tem teoria tem prática. Na prática, aqui no Distrito Federal, os juízes fazem bonitinho. Vai lá, faz o despacho. Tem algumas pessoas que chamam de despacho saneador, mas na verdade é uma decisão. Aí ele faz a decisão e coloca lá quais são os pontos controvertidos, né? O que tem que ser comprovado ainda, porque já tem muitas coisas lá. Ele organiza o processo, ele diz o que você precisa fazer. Aí também é o momento onde ele vai pedir a especificação de provas. Ele vai falar, olha, vou agendar aqui a audiência de instrução e julgamento, trago o rol de testemunha. Ele vai falar assim, olha, tem esses fatos aqui e tal. Quais são as provas que você quer trazer para esses fatos aqui controvertidos, né? Ele vai pedir a especificação de provas e aí ele vai delimitar o que pode ser usado, quem é que vai ter que provar o que e tal. Aí, na prática, quando eu falo sobre essa decisão que organiza o processo, muita gente fala, que é verdade, o juiz aqui não faz isso aqui, não. Não faz. Quem tem teoria tem prática. Olha o que diz. Mas você conhece o CPC? Olha o que diz aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 357 do CPC. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajuste no prazo de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. E aí, sabe o que acontece? O juiz deu essa decisão, agendou a audiência, não falou nada mais, você tem que ter uma bola de cristal para descobrir o que ele quer que você prove, o que está controvertido para ele ou não. Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar nesses 5 dias, deu essa decisão. Excelência, por favor, delimite aqui, né? Diga quem é que tem que provar o quê, quais são os meios de provas admissíveis e tal. E aí, tem juiz, eu tenho até um professor juiz, não vou falar aqui, ele fala assim, mas não adianta você pedir não, manifestar para o juiz fazer isso não, porque ele não vai fazer. Olha só, se você entra com uma petição inicial, que tá faltando alguma coisa, o juiz não manda você emendar? Se você faz a solicitação dentro de 5 dias, porque depois estabeleceu aquilo dali, faz a solicitação dentro de 5 dias para o ajuste e ele se mantém inerte, ele bate aquilo dali para frente, chama o feito à ordem. E aí, o que vai acontecer? Você pode entrar com embargo de declaração, porque ele tem que fazer isso aqui. Tá aqui, tá escrito, tá? E aí, bom, passou essa fase saneadora, a gente vai para a fase instrutória. Essa fase instrutória não é obrigatória, é da colheita de provas, vai ter que colheita de provas oral, testemunha, pericial, tá bom? Não é obrigatória. E a fase, as provas orais se concentram aqui na fase instrutória, tá certo? Passou tudo isso aqui, aí vem a fase decisória, vem a decisão do juiz, tá? Gente, que lindo. O artigo diz o seguinte, que pode ser dada a decisão na audiência de instrução e julgamento ou 30 dias depois. Já vou te dizendo, não sai com 30 dias, tá? Porque esse prazo é impróprio e não tem preclusão, tá certo? Então, olha aí, o que eu precisava trazer para você aqui nesse passo a passo, eu quero foguinhos aí, se você conseguiu entender o processo, visualizou direitinho tudo que acontece aí, para que você saia com segurança de atuar. Sim? Coloca foguinhos aí para mim na tela. Ó, dentro do Excelência em Divórcio, coloca na tela para mim, Dário, por favor. A gente tem todos os aspectos processuais do divórcio. Volta para mim. Além de a gente ter divórcio extrajudicial, divórcio consensual, divórcio litigioso, então tudo que você precisa saber, tá bom? Aqui, ó, também. Aqui é só sobre, são as aulas, pode pôr na tela para mim, Dário? Só as aulas, só sobre os pontos, só sobre divórcio litigioso. Então, tem várias aulas aí falando sobre isso. A audiência, volta aqui para mim. Audiência, como é que funciona a audiência, como é que se peticiona, os pontos importantes, enfim, lá dentro para você se aprofundar melhor, tá bom? Recadinho importante, o link já tá aqui disponível, tá? Você clica, baixa, o material sai quando a aula já acabou ali o período da aula, tá? Então, é importante você saber que é o seguinte... você recebe o material enquanto você está assistindo a aula, né, no horário da aula. Passou do horário da aula, esse link não está mais disponível, tá bom? Então já clica aí, já baixa para depois você não reclamar comigo. Presente dessa aula, modelo de petição inicial de divórcio litigioso, regras na tela aí, por favor, Dário.
me mostrar que você está participando da imersão de forma pública e marcando @advogada de família e colocando aí eu fiz no meu direct, tá bom? Volta aqui pra mim. Quero saber o que você achou da aula. Gostou? Coloca foguinho aqui embaixo pra mim. Aula 1, a gente falou sobre como iniciar na advocacia de família. Aula 2, o passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. Na aula 3, eu vou falar com vocês sobre o passo a passo do divórcio extrajudicial. E na aula 4, nós vamos falar sobre o passo a passo para a precificação de ação. Abertura das inscrições do Excelência em Divórcio na segunda-feira. Então, se você quer aí aprofundar ainda mais o seu conhecimento aí, voltado para a partilha de cotas sociais, partilha de bens financiados, divórcio consensual, divórcio litigioso, divórcio consular, enfim, todas essas questões vem segunda-feira, que você vai ter aí, então, a oportunidade de ingressar dentro do Excelência em Divórcio, tá certo? Então já salva a data aí para que você não perca. Combinado? Ó, te espero na aula 3, no passo a passo do divórcio extrajudicial. Até lá! Meu nome é Beatriz, eu sou aluna da doutora Brenda no curso de Excelência em Divórcio e no curso de Excelência em Alimentos. E eu ganhei uma imersão no começo do curso de Excelência em Divórcio. E foi essa imersão que virou muitas chaves na minha vida. Com a doutora Brenda, eu não aprendi somente sobre o conteúdo técnico do direito de família. Eu aprendi sobre autoconfiança. Eu consegui abrir o meu escritório sozinha. Eu consegui muitos clientes pela rede social, porque eu passei a produzir conteúdos na rede social e eu consegui estabelecer o meu nicho e ter autoconfiança para seguir nisso. Eu aprendi técnicas de como me vestir, de quais cores usar para passar uma confiança para o meu cliente ou para demonstrar aquilo que eu quero passar para o cliente. Tudo isso com a doutora Brenda dentro do curso, dentro da imersão, que é maravilhosa, e principalmente no módulo de riqueza oculta da advocacia, que é extraordinário. Os cursos da doutora Brenda, sem dúvida alguma, foram divisores de águas na minha vida. E hoje eu posso ter uma mentora que eu posso contar quando eu precisar. Inclusive, já disse para ela que ela é muito bem-vinda aqui nesse escritório que ela me ajudou a construir. Olá, eu sou Priscila Scott, advogada há mais de 10 anos, atuante na área de família e aluna excelência em ações de alimentos desde 2020. Eu considero o curso da Brenda o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira em curso jurídico. E eu digo isso por 3 motivos principais. O primeiro, por conta da entrega. A Brenda, além da parte teórica e da parte prática, que ela nos fornece com muita excelência, ela entrega também uma parte de negócios e empreendedorismo que eu até hoje nunca vi em um curso jurídico. Existem até cursos voltados para empreendedorismo e para negócios em advocacia, mas eu nunca vi um curso com relação a direito de família e que também te ensinasse a ser advogado de família, a ser dono do seu escritório, a ser autônomo. E isso é um grande diferencial, porque isso a gente sabe que não aprende na faculdade, nem em pós-graduação nenhuma. E é normalmente a maior dificuldade de todo advogado autônomo, principalmente no início de carreira. Quem dera que eu tivesse a Brenda há 10 anos atrás. Mas o segundo ponto é a entrega da Brenda, o comprometimento dela. Ela é uma pessoa muito disponível, ela está sempre fazendo reunião, encontros com os alunos, ela responde a gente sempre que é necessário, sempre que a gente entra em contato, e ela realmente é uma pessoa presente e disponível. Ela não some depois que você compra o curso dela. E o terceiro ponto, que para mim foi o que mais impactou a minha advocacia, é a questão do networking. A Brenda fomenta muito o network entre os alunos dela, de todas as formas possíveis, com muita intensidade. Tanto que, a partir do curso da Brenda, eu formei um grupo de mastermind com outros alunos, sob orientação da Brenda e com o auxílio da Tila Viana, no encontro proporcionado pela própria Brenda. E a partir desse encontro, nós temos um grupo que nos ajuda muito, a gente se autoajuda, são todas advogadas autônomas e que hoje não trabalham mais sozinha, apesar da autonomia. Então, são grandes entregas, vai muito além daqueles módulos que a gente vê ali que vai estar adquirindo, e com certeza também vai ser para você um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua carreira e na sua vida. Um abraço e vem ser Excelência em Ações de Alimentos com a gente. Gente, tudo bem?
Eu me chamo Kátia Cerqueira, sou advogada de família aqui no Espírito Santo. Então, a minha carreira antes do curso estava da seguinte forma: parada, estagnada. Porque eu tinha parado a minha advocacia para ser mãe. Eu tive 2 filhos, um de 4 anos, que é o Miguel, e um que está com 2 anos, que é o Murilo. E como todo mundo sabe, um filho já tira seu tempo. 2 filhos acaba com ele. Tempo livre não existe. Mas eu decidi que 2020 seria o ano da minha advocacia. Por quê? Os filhos já estavam grandinhos. Eu pensei, esta é a minha hora, é a minha chance. Vou fazer cursos, vou procurar parceria, me tornar associada em algum escritório ou até mesmo contratada. E deu tudo certo. Fui associada, comecei o ano, como associada em um escritório excelente, as crianças devidamente matriculadas e frequentando as aulas. E então veio a pandemia. Tive que sair do escritório, filhos sem aula, voltei para o home office e comecei a me sentir muito incomodada. Por quê? É como se eu estivesse voltando para a estaca zero, de onde eu tinha lutado para sair. Mas então eu comecei a estudar muito, me matriculei em 2 pós, em Direito de Família, Direito Extrajudicial, comecei a fazer vários cursos gratuitos, comecei a acompanhar vários conteúdos no Instagram, no YouTube, tudo que tivesse gratuito, que conteúdo excelente, eu estava lá. E foi nessas que eu conheci o perfil da doutora Brenda Viana e me apaixonei. Eu pensei, nossa, que mulher é essa, gente? Mãe, esposa, advogada e ainda com esse negócio fantástico e disseminando tanto conteúdo bom e gratuito. Não vou perder o Excelência em Ações de Alimentos. Mas eu estava um pouco dura, sem grana. Mas enfim, a barra liberou, consegui alguns contratos, fiquei super feliz e fiz a minha matrícula no Excelência em Ações de Alimentos. Graças a Deus que eu fiz. Porque, gente, está sendo um divisor de águas na minha carreira. Aprendendo a atender clientes, precificar, negociar, aprendendo marketing, aprendendo várias dicas sobre prospecção de clientes, aprendendo a elaborar uma peça, a fazer uma defesa, a como usar todo esse conhecimento para conquistar mais clientes, para aumentar sua renda. Gente, eu super indico, falo para todo mundo, sendo ou não sendo da área de direito de família, pode fazer, porque a gente não aprende só o direito material, aprende toda a prática, do atendimento ao fechamento do contrato. Então, podem fazer sem medos. Eu estou amando. Oi, tudo bom? Eu estou aqui para falar um pouco do meu antes e depois do treinamento Excelência em Ações de Alimentos. Antes de fazer o treinamento, eu tinha pouca experiência na advocacia e eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em meu potencial e eu não tinha confiança em atender um cliente. Eu sempre tinha muito receio disso. E eu acho que isso é o diferencial do treinamento. Porque o treinamento faz você se descobrir como profissional. Para mim, foi um divisor de águas enorme. Eu acho que, além do conhecimento jurídico que o treinamento traz pra gente, Brenda tem uma característica muito especial, muito valiosa, que é fazer você acreditar em si mesma. Ela trabalha o tempo todo no treinamento essa questão do medo, da autoconfiança. Ela faz a gente gritar no treinamento, que a gente confia na gente. E isso para mim foi extremamente importante. Eu abri o meu escritório em plena pandemia, sozinha. Sou advogada solo aqui em Salvador. E depois que eu passei a acreditar em mim, como num passe de mágicas que a gente sabe que não é, as portas se abriram para mim. Hoje eu tenho uma cartela de clientes enorme. Hoje eu trabalho com um público que eu escolhi para trabalhar. Hoje eu tenho um desenvolvimento profissional extremamente satisfatório. Eu já tive casos meus publicados no IBDFAN. Então eu acho que o diferencial do treinamento é que você se descobre como profissional. Conhecimento jurídico a gente encontra em livros, mas esse autodescobrimento é algo muito raro de acontecer. E a Brenda, ela faz isso de forma majestosa. Então, eu mais do que recomendo para qualquer profissional, seja ele experiente ou não, o treinamento, porque ele é muito mais do que conhecimento jurídico.